Primeira Epístola de João, capítulo 5, os versos 14 e 15. Diz o seguinte a palavra do Senhor: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Deus abençoe e aplique a sua palavra aos nossos corações. Queridos, nós temos compartilhado esses domingos sobre fé. E o objetivo é para que a gente não apenas aprenda sobre fé, não aprenda uma teoria, mas o objetivo é que a gente aprenda a praticar a fé, a desenvolver a desenvolver a nossa fé, a crescer na fé. E hoje nós queremos compartilhar com a igreja sobre o seguinte tema: aprenda a ter fé por si mesmo. Aprenda a ter fé por si mesmo. Por quê? Porque muitos tomam carona na fé dos outros. Muitos não sabem exercer a sua própria fé e tomam carona na fé dos outros. Há uns anos atrás aconteceu um caso muito interessante, muito engraçado com uma irmã. Ela acordou com uma dor de cabeça terrível. E aquela dor de cabeça não passava, era algo, segundo ela, terrível. E ela então conversou com uma irmã e falou: poxa, minha irmã, eu estou com uma dor de cabeça muito grande, muito terrível, não passa. E a irmã falou: olha, tem um senhor ali, um profeta, Cabo Frio, que se ele orar você vai ficar curado dessa dor de cabeça. Aí ela: tá bom, então vamos atrás dele. E aí foram na casa dele, não acharam, e ficaram rodando Cabo Frio atrás dele, e procuraram durante mais de 3 horas, não acharam, não conseguiram achar o profeta. Desanimadas e cansadas, voltaram para casa. E quando voltaram para a casa da irmã, elas falaram o seguinte: vamos orar para Deus, vamos orar. E elas oraram, e quando acabaram de orar, a dor de cabeça sumiu, elas não tomaram do livro. Tem gente que exerce fé ou pega carona na fé do outro. Essa irmã ficou mais de 3 horas com dor de cabeça, porque ela acreditava que se o irmão orasse, que a fé do irmão iria curar ela. Mas quando ela resolveu exercer fé por ela mesma, quando ela resolveu orar por ela mesma, ela recebeu a bênção. E há muita gente, querido, que vive nessa carona, que quer se aproveitar, que usa a fé do outro, mas ela mesma não sabe, não desenvolve, não aprende a usar a fé. Eu lembro uma vez numa vigília na Congregação de Bento Ribeiro, uma vigília que dava 1.000, 2.000, quase 3.000 pessoas na vigília. E um dia, o pastor Amauri, ele chegou na vigília e disse assim: quem está doente aqui? Quem está doente, vem aqui. Nós vamos orar e Deus vai curar você. E as pessoas foram na frente, ele começou a orar, ele orou e dispensou o pessoal sentou, de repente ele parou: meus irmãos, eu estou orando por vocês, eu estou com uma dor de cabeça terrível. Aí botou a mão na cabeça: dor de cabeça, em nome de Jesus, sai. Aí passou. O que nós queremos aprender nessa noite é justamente isto: aprenda a exercer fé por si mesmo.
Isto é, aprenda a não depender do outro para esperar a ação de Deus na sua vida. Aprenda a você mesmo exercer fé de tal maneira que os milagres possam acontecer na sua vida, não porque você ficar correndo atrás dos outros, não porque você ficar pegando carona na fé dos outros, mas porque você mesmo exerce fé. E quando a gente olha esse texto vai chamar a nossa atenção para 6 coisas. A partir desse texto, a gente vê 6 coisas que o apóstolo João vai nos ensinar. A primeira coisa o texto vai dizer, esta é a confiança que temos para com Ele. Esta é a confiança que temos para com Ele. O que é confiança? A definição de confiança é o seguinte: a confiança é um termo que se refere à crença, segurança ou fé que uma pessoa tem em outra pessoa, ou em si mesma, ou em alguma entidade. A confiança envolve a convicção de que alguém será confiável, cumprirá suas promessas, terá boas intenções ou agirá de maneira ética. João está dizendo, é esta confiança que temos para com Ele. Isso é, nós acreditamos, João está dizendo que nós devemos acreditar e estar seguro, termos confiança em Deus naquilo que Ele diz. Em que eu posso confiar de forma absolutamente em Deus, em que Ele vai cumprir as promessas que Ele diz na sua palavra para conosco. Então, qual é a confiança que temos para com Deus? Qual é a confiança que João vai dizer que temos para com Deus? Ele vai dizer, olha o que o texto diz. Se pedirmos alguma coisa, segundo o quê? Olha o texto. Segundo, o que o texto diz? O que acontece? João está dizendo o seguinte, é esta confiança que temos para com Deus. Qual é a confiança que eu tenho para com Deus, ou qual é a confiança que eu tenho em Deus? João vai dizer, é que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, o que acontece? Ele nos ouve. O João diz, eu preciso confiar que Deus é fiel em cumprir a sua palavra. Jesus diz, tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, isso eu farei. Jesus diz que se nós orarmos, pedir e dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abre-se-vos-á. Pois quem pede, recebe. Quem busca, acha. João diz, qual é a confiança que eu tenho? É que Jesus, é que Deus está dizendo e está nos prometendo algo. E se Ele nos promete, Ele cumpre o que Ele faz. Consequentemente, eu estou seguro, eu estou certo que ele me ouve. Qual é a chave que João está dando para a gente nesse texto? João vai dizer, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ou se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade. O que João está dizendo aqui é o seguinte, que João não está dizendo o seguinte, é que eu tenho que orar, e no final da minha oração colocar, se for da tua vontade. João não está dizendo isso. João está dizendo que eu devo orar de acordo com a vontade de Deus, e que se eu orar de acordo com a vontade de Deus, Ele me ouve. Agora, onde que está a vontade de Deus expressa? Aonde Deus expressa a sua vontade? É na palavra. Então, João está dizendo o seguinte, eu preciso aprender a orar conhecendo
a palavra de Deus, aplicando a palavra de Deus. Porque se eu orar de acordo com a vontade dele, que é expressa na palavra de Deus, ele vai me ouvir. Deus chegou para Moisés, depois que o povo fez aquele bezerro de ouro, e Deus falou para Moisés: Moisés, desce que o teu povo caiu na gandaia, e é o seguinte, eu vou destruir esse povo, e vou fazer de você uma nova nação. O que Moisés faz? Moisés ora. Mas qual é a oração de Moisés? Moisés diz: Senhor, o Senhor disse que iria fazer de Abraão, de Isaac e de Jacó uma grande nação. O Senhor disse que ia tirar o teu povo do Egito e ia levar para a terra prometida. O Senhor disse na sua palavra isso. E aí Moisés, de forma atrevida, chega para dizer: o Senhor não vai fazer isso. Porque o Senhor disse na sua palavra isso, o Senhor não pode descumprir o que o Senhor diz na sua palavra. Então, quando Moisés ora, ele não fala de sentimentos dele, ele não fala do que ele estava sentindo, estava achando, estava pensando, ele ora a palavra de Deus. E aí Deus não teve outra opção a não ser ouvir e responder a oração dele e não destruir o povo. Porque muitas vezes Deus não nos ouve, porque o Senhor sabe o que eu estou sentindo, o Senhor sabe que a coisa está muito ruim, o Senhor sabe isso. Deus não está falando nada demais. O Senhor, a tua palavra diz isso. A tua palavra diz. Então João vai dar a chave é o seguinte, que precisamos orar de acordo com a vontade de Deus. Essa vontade de Deus se encontra na palavra de Deus. E quando nós oramos de acordo com a vontade de Deus que está na palavra de Deus, João diz: Ele nos ouve. Por que Deus não me ouviu ou não ouviu minha oração? Porque de repente você não passou a sua oração ou não passou o seu pedido dentro do crivo que ele estabelece, que é a vontade dele. Então, se a gente quer orar de forma correta e a gente quer ter a certeza que Deus vai nos ouvir, nós precisamos conhecer a vontade dele. E para conhecer a vontade dele, nós precisamos conhecer a palavra dele. Mas se nós não lemos a palavra de Deus, mas se nós não estudamos a palavra de Deus, se nós não nos dedicamos à palavra, como eu quero que Deus me ouça? Não vai acontecer. Segunda coisa que João vai dizer é o seguinte, que o texto vai dizer é: e se sabemos que ele nos ouve em tudo que pedimos. E se sabemos que ele nos ouve em tudo que pedimos. Olha o que o texto vai dizer. Ele vai dizer: e se. E se o quê? O que sabemos? O texto diz: sabemos que ele nos ouve. A questão é: você crê que quando você ora, Deus te ouve? Você crê que quando você ora, Deus te ouve? Olha o que o verso 15 vai dizer: e se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. E se sabemos que ele nos ouve, se eu sei que ele me ouve, consequentemente, eu estou certo quanto ao que eu peço a ele. Eu estou certo que eu vou receber. E o texto não fala que eu vou receber. O texto fala: estamos certos que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Saber é ter conhecimento, ciência, informação ou notícia de conhecer. João está dizendo o seguinte:
Eu tenho certeza absoluta. Eu tenho ciência que Deus me ouve quando eu oro. Eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Quando eu dobro o meu joelho, quando eu fecho meus olhos, quando eu falo, Pai, meu Deus, não importa a forma como você se dirige a Deus. Deus para tudo para me ouvir. João está falando de certeza. João está falando de convicção. Consequentemente, eu não tenho de sentir como ele faz. Consequentemente, eu sei que ele faz. Porque ele disse que faz. Porque eu sei que Deus me ouve. Porque eu sei que ele me responde. Porque ele disse que ele faz isso. Eu não preciso sentir nada, eu não preciso ter estremelique nenhum. Meu coração não precisa palpitar mais rapidamente. Eu não preciso chorar. Eu não preciso nada. Porque João diz o seguinte, eu sei. Por que eu sei? Porque eu estou fazendo de acordo com o que ele diz na sua palavra. Tem dia que eu choro, tem dia que eu não choro, tem dia que o meu coração pega fogo, tem dia que o meu coração não pega fogo, tem dia que eu sinto uma profunda alegria, tem dia que eu não sinto nada. Mas Deus me ouve do mesmo jeito. Independente do que eu sinto ou não, quando eu fecho os meus olhos, Deus me ouve e Deus me responde. Por quê? Porque Deus ele não pode mentir. Se ele diz que nos ouve, isto é verdade. Eu não posso confiar nos meus sentimentos, eu não posso confiar nas minhas emoções, eu tenho que confiar no que a palavra de Deus diz. Ele diz que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele me ouve. Ponto final. E João vai dizer, e sabemos que ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, então eu estou certo que eu vou obter aquilo que eu estou pedindo. João está dizendo o seguinte, não há dúvidas. Não há incertezas, só há uma convicção. O que o texto diz que sabemos? O texto diz que ele nos ouve. Sabemos que ele nos ouve. Eu tenho convicção, eu sei que Deus me ouve. O que isto, então, deve gerar em nós? Se Deus me ouve, se eu sei que Deus me ouve, se eu sei que Deus escuta a minha oração, o que isso deve gerar ou deve produzir em nós? João vai dizer, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Você pediu? Tem dúvida que Deus não vai dar? O João diz, não, eu não tenho. Porque se eu orei de acordo com a vontade dele, se eu pedi, se eu orei, e se eu sei que ele me ouve, então, um abraço. Eu pedi, eu vou receber. João não fala de dúvidas, João não fala de incertezas. O que isso vai significar, ou o que isso significa para nós? Primeiro, estamos certos, isto é, a confiança nas promessas de Deus. Deus promete me ouvir, Deus promete me responder. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Havendo ele prometido, não fará. Se ele prometeu que vai fazer, ele vai fazer. Ele prometeu a Abraão que ia dar um filho a ele. Levou 25 anos, mas ele cumpriu a promessa. Ele falou que ia fazer daquela nação, de Abraão, uma grande nação. Levou 450 anos, mas Deus fez. Deus cumpre o que promete. Eu acho lindo quando lá em Josué vai dizer, todas as boas promessas que Deus prometeu a Israel, todas elas se cumpriram, nenhuma caiu por terra. Tudo tintim por tintim
coisa por coisa, detalhe por detalhe, que ele prometeu que ia fazer com o povo de Israel, ele fez. Tudo se cumpriu. E Josué, ele é bem claro, nenhuma dessas promessas caiu por terra. Por quê? Porque Deus é fiel, nós cantamos isso. Deus é fiel. E é fiel não de vez em quando, ele é fiel em todo o tempo. E a fidelidade dele faz com que ele cumpra o que ele promete. Se ele disse que vai fazer, ele vai fazer. Mas aonde ele diz que faz? Na sua palavra. E como eu me agarro a essas promessas de Deus, eu preciso ir na palavra de Deus e descobrir essas promessas que Deus tem para a minha vida. E aí, então, reivindicá-la diante do Senhor. Derramar o meu coração. O Senhor diz isso. Em segundo lugar, ele vai dizer que estamos certos. A segunda coisa que ele diz é obtemos. Obter é o ato de obter posse, controle ou realização de algo desejado ou buscado. João diz que nós obtemos aquilo. Aquilo que nós estamos pedindo, nós obtemos, nós conseguimos aquilo. Aquilo que pedimos a Deus se torna realizado, acontece, se torna real. E a outra coisa que ele vai dizer, então, é os pedidos que lhe temos feito. Isto é, certeza da resposta de Deus. Eu pedi a Deus para Deus fazer isso. Deus vai fazer ou não vai fazer? João diz, eu estou certo que ele vai fazer. Por quê? Porque eu pedi. Mas não é só porque eu pedi de acordo com a vontade dele, expressa na palavra de Deus. Não é que eu pedi, Senhor, olha, eu quero que o Senhor me dê uma casa, se for da tua vontade. Não, não é isso. Eu tenho que descobrir as promessas que ele me dá na sua palavra e aplicá-las na minha vida. E quando eu faço isso, ele coloca no meu coração a certeza, a convicção de que eu vou receber. Não é que eu vou receber, é que eu já recebi aquilo que eu pedi. Por quê? Porque Deus promete, o que Deus promete, ele cumpre. Terceira coisa que João vai dizer aqui, então, nesse texto é: ter fé é crer que você obtém aquilo pelo que você ora. Ter fé é crer que você obtém, é crer que você consegue aquilo pelo qual você ora. Olha o que ele vai dizer no verso 15. E se sabemos que ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos. Se eu sei que ele me ouve sobre aquela situação que eu estou orando, que eu estou pedindo a ele, ele vai dizer: estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Olha o texto, abra a sua Bíblia, para você não falar que o pastor está falando heresia. Abra a sua Bíblia lá. Olha lá o texto. Olha o texto, verso 15. Ele não diz que iremos obter. Olha o texto. Ele diz que nós iremos obter? Sim ou não? Não. Ele não diz que iremos obter. Ele não está falando de que é algo que eu vou conseguir no futuro. Ele diz, sabemos que temos obtido. Ele fala de presente. O que eu estou pedindo, e essa, vamos dizer assim, meio brincadeira que a palavra de Deus faz sobre fé. O que eu estou pedindo, que é algo futuro, Deus diz que quando eu peço, de acordo com a vontade dele e com fé, eu já recebi aquilo. Se torna presente. Qual é o tempo? Olha aí. Qual é o tempo do verbo? Passado, presente ou futuro?
Qual o tempo do verbo aí, a gente relembrando as nossas aulinhas aí de português? Qual é o tempo que ele coloca aí? É o presente. Ele não fala de passado. Ele fala de presente. Estamos certos que obtemos. Eu tenho o que eu pedi a Deus. Eu só não vejo. Mas eu tenho. Eu consegui. Fé é certeza. Fé é certeza. Fé é algo presente. A fé é a evidência da coisa não percebida pelos sentidos. Nós temos o que pedimos pela fé. É por isso que eu digo obrigado, Senhor, porque o Senhor já me deu o que eu pedi. Eu não vou receber, eu já recebi. Eu já recebi um emprego melhor, um salário melhor, uma casa melhor. Eu já recebi. Deus não vai me dar. Ele deu. Eu já tenho. Só que eu não vejo. A questão é, o que você está pedindo? O que você está pedindo a Deus? O que você pede para Deus? Quando você ora, o que você pede a Deus? Quais são os pedidos que você coloca diante do Senhor? Olha que Marcos, Jesus vai dizer em Marcos, Jesus ele vai ser extremamente radical. Marcos capítulo 11, verso 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedides, crede que recebestes, e será assim convosco. Jesus, ele coloca de forma diferente de João. Jesus diz o seguinte, tudo que você for pedir, você precisa crer no presente, que aquilo que você vai pedir, você já recebeu. Isso é fé. Eu tenho. Deus não vai me dar. Ele já me deu. Mas cadê? Eu não estou vendo, mas eu tenho. Porque fé é certeza de coisas que não se veem. Porque se eu vejo, não é fé. O que nós precisamos entender é acreditar na verdade da palavra de Deus. Eu preciso crer no que a palavra de Deus diz. Fé, de uma forma bem simples, é acreditar no que Deus diz na sua palavra e viver aquilo que ele diz na sua palavra. Moody ele disse o seguinte, que ele passou muitos anos da vida orando para Deus aumentar a fé dele. Ele sempre falou assim, aumenta a minha fé. E muitos de nós fazem essa oração, aumenta a minha fé, Senhor, aumenta a minha fé, Senhor, aumenta a minha fé. E ele falou que um dia ele se deparou com aquele texto de Romanos. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Ele falou, eu nunca mais orei pedindo fé a Deus. Eu nunca mais orei pedindo para Deus aumentar a minha fé. Eu comecei a ler a palavra. Moody leu a Bíblia 100 vezes. Mais de 100 vezes. Moody foi um dos maiores evangelistas que já pisou na terra. Alguns historiadores dele, biógrafos, dizem que ele levou mais de 5 milhões de pessoas a Jesus. Ele nunca parou de pedir fé, ele começou a ler a palavra. Palavra gera fé. Quando você ouve, quando você lê, ela gera fé dentro de você. Porque a gente tem problemas de fé, é porque a gente não é um homem, não somos pessoas voltadas à palavra de fé, à palavra de Deus.
Se eu quero que a minha fé aumente, se eu quero desenvolver a minha fé, só tem um jeito, eu tenho que ir para a palavra, eu tenho que comer a palavra, eu tenho que me dedicar à palavra de Deus. Quarta coisa que a gente vê é nunca desista. Nunca desista. Dependendo daquilo que você esteja crendo, pode levar mais tempo para você receber, mas não desista de crer. Nunca desista. Deus chegou para Abraão com 75 anos e falou: você vai ser pai de um filho, você vai ser pai de uma grande nação, eu vou te dar um filho. E levou 25 anos para ter esse filho. E quando faltava um ano, Deus apareceu para ele e falou: olha, ano que vem, daqui a um ano, você vai estar com um filho no colo. E Paulo vai dizer em Romanos que Abraão creu contra a esperança. Mesmo tendo seu membro amortecido, mesmo Sara sendo estéril e já tendo passado do costume das mulheres, como o texto diz, ele acreditou: eu vou ter um filho, eu vou ser pai. Ele não desistiu daquilo que Deus tinha dito para ele. Levou 25 anos, mas Deus cumpriu a promessa. Não desista, está demorando, não desista, você crê, Deus falou ao seu coração, Deus gerou essa esperança no seu coração, Deus gerou essa fé no seu coração que você vai conseguir aquilo. Creia, não desista, insista diante de Deus, ore ao Senhor, busque ao Senhor, reivindique a promessa. E como Deus fez para que Abraão continuasse crendo? Deus fez duas coisas. Primeira coisa, ele virou para Abraão: Abraão, olha as estrelas, olha para o céu. E lá no Oriente você vê assim, é um negócio impressionante. Você olha para o céu, você vê milhares de estrelas. Assim vai ser a sua descendência. Aí ele chegou, levou ele lá para a praia. Está vendo essa praia, areia? Conta as areias. Assim vai ser a sua descendência. Toda vez que Abraão olhava para o céu, ele dizia: eu creio que Deus vai me dar um filho. E a partir dele vai ser uma grande nação. Toda vez que ele pisava na areia da praia, ele olhava: assim vai ser a minha descendência. Assim vai ser minha descendência. Deus fez com que a fé de Abraão não desfalecesse. Cria esperança no seu coração. Acredite. Se Deus falou, se Deus prometeu, Ele vai fazer. Não desista. Não desista, não desista dos seus sonhos. Não desista. Insista. Está demorando? Sim. Abraão foi 25 anos. Isaac levou 20 anos para ter o filho. Zacarias e Isabel levou mais de 40 anos para ter um filho. Mas Deus cumpriu o que ele tinha prometido. Então, não desista diante das situações que aparentemente são adversas, das dificuldades que surgem. Por isso o autor de Hebreu vai dizer: olhando para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor disse, o Senhor falou, o Senhor me prometeu, e se o Senhor me prometeu, o Senhor vai cumprir, e eu creio nas tuas promessas, eu creio na tua palavra. Viva essa realidade, declare isso, e isso vai acontecer, porque Ele nos ouve, e consequentemente nos atende. Quinto lugar, é que Satanás tenta de todas as formas te desanimar. Está vendo que está demorando. Você pediu, você orou para Deus converter seu filho. Olha aí, ó. Como é que está seu filho? Desde o dia que você começou a orar pela conversão do seu filho entrou mais ainda nas drogas. Seu filho está enxapurcado aí. Olha aí. Veja, para quê? Para com essa bobagem.
Satanás, ele sempre vai tentar, de todas as formas, nos desanimar, fazer com que a gente pare de orar, fazer com que a gente pare de crer, fazer com que a gente pare de acreditar naquilo que Deus prometeu, para que a gente diga, não, Deus não vai fazer isso, Deus não vai cumprir. É como acontece com muitas pessoas, muitas mulheres, ela chega na igreja, derrama o seu coração, ora pela conversão do marido, pede para Deus clamar, Deus salvar o marido, ora, chora com as irmãs, chora diante do Senhor na igreja, aí quando chega em casa, encontra o marido bêbado, caído no chão, aí ela vira, nem Deus dá jeito. Satanás sempre vai tentar desanimar. Mas o que você precisa fazer? Olha para o seu filho. Você quer que seu filho seja salvo? Você quer que seu marido seja salvo? Que a sua esposa seja salva? Declare que ele é um homem de Deus, que ele é uma mulher de Deus. Quando olhar para sua mulher, quando olhar para o seu filho, não importa como ele está enfiado, eu vejo um homem de Deus, é um homem servindo ao Senhor. Essa é a declaração de fé. Essa é a certeza que temos para com Ele, que temos para com Deus. O meu pai é um homem de Deus, a minha mulher é um homem de Deus, a minha mãe, meu filho é um homem de Deus. É isso que eu vejo. Eu não vejo um bêbado, eu não vejo um viciado. Eu vejo alguém servindo ao Senhor e eu declaro aquilo que eu vejo pela fé. Eu não declaro aquilo que eu vejo com os meus olhos, eu declaro o que eu vejo pela fé. Porque Satanás vai tentar de todas as formas me fazer desanimar. Mas a Bíblia diz o seguinte, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resista a ele. Não, meu marido é servo do Senhor, minha mulher é serva do Senhor. Deus prometeu fazer, ele vai fazer. Pode demorar o tempo que demorar, mas ele vai cumprir na minha vida as suas promessas. Mas por que ele vai cumprir? Porque eu orei segundo a palavra dele, segundo a vontade dele, e eu tenho certeza que ele não vai me dar, eu tenho certeza que ele já me deu, eu tenho isso, eu tenho essa convicção. Em sexto e último lugar, desenvolva a sua fé. A fé, ela é progressiva. E ela deve ser desenvolvida. Então, eu preciso aprender a desenvolver a minha fé. O apóstolo Paulo vai dizer que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, como nós podemos desenvolver a nossa fé? Como eu posso fazer com que a minha fé cresça, se desenvolva? Há 3 passos importantes e fundamentais para desenvolver a nossa fé. Primeiro, ouvir a palavra de Deus. Eu quero desenvolver a minha fé, eu quero que a minha fé cresça, eu quero que ela se fortaleça, eu preciso ouvir a palavra de Deus. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir. Você está desanimado? Você está meio muxurunga? Lê a história de Elias. Lê 5 vezes a história de Elias que você enfrenta qualquer coisa. Você luta com... Mas como é que você vai gerar fé? Como é que você vai desenvolver a sua fé se você não vai na palavra? Eu tô fraco que nem aquela galinha, né? Tô fraco. Está fraco por quê? Você está fraco porque você não está desenvolvendo a sua fé. E por que você não está desenvolvendo a sua fé? Porque você não está vendo, ouvindo, lendo a palavra. É só isso. Eu estou desanimado. Deixa de conversa fiada. Está desanimado. Você lê a palavra de Deus? Não, tem que estar desanimado. Você ora? Não, tem que estar desanimado. Você participa da vida da igreja? Não, não tem jeito. Você vai esfriar na fé. Não tem jeito. Você quer fortalecer a sua fé? Primeira coisa, se envolva com a palavra de Deus. Leia a palavra, leia a palavra, leia a palavra, leia a palavra.
Todos os homens de Deus que mudaram a história eram homens de um livro, Palavra de Deus. George Miller leu a Palavra de Deus, leu a Bíblia 200 vezes. Moody leu 100 vezes. Todos os homens e mulheres de Deus que marcaram a história eram homens e mulheres da palavra, que se dedicavam tempo para ler a palavra e aplicar na sua vida. E se você não ler a palavra, se você só pega gotas da palavra de Deus, lê de manhã um salmo, na hora do almoço outro salmo, você vai ficar fraco. Você não vai conseguir resistir às tentações. Você vai ter problema na vida. Desenvolva a sua fé, em primeiro lugar, ouvindo, se envolvendo com a palavra de Deus. O segundo passo é acreditar na palavra de Deus. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim como em verdade é palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Segunda receita, e Paulo vai dizer, acredite na palavra de Deus. Não é só você ler, mas você tem que acreditar naquilo que Deus está dizendo nela. Você precisa acreditar que aquilo que Deus diz é verdade. Que quando diz que Deus faz, Ele faz. E que também quando Ele diz que não faz, Ele não faz. A porta que Deus abre, o que acontece? O que acontece com a porta que Deus abre? Ninguém fecha. Amém? Mas Ele também diz, a porta que Deus fecha. Se Deus fechou, não adianta ficar batendo. Ele não vai abrir. Você pode chorar, pode espernear, pode fazer jejum de 21 dias, jejum de Coca-Cola, jejum de bolo, jejum de... Faz o que você quiser. Ele não vai abrir a porta. Ele não vai... eu vou fazer um jejum de chocolate. Agora tem essa moda, né? Eu vou fazer jejum de chocolate. Durante um mês eu não vou comer chocolate. Durante um mês eu não vou tomar Coca-Cola. Mas Guaraná eu tomo à vontade. Mineirinho eu tomo, mas Coca-Cola eu não vou tomar. Eu não vou comer bolo de coco. Não estou jejuando, mas deixa de palhaçada, cara. Jejum é deixar de se alimentar e se dedicar ao Senhor. Isso é jejum. Eu vou fazer o meu jejum hoje é o seguinte, eu não vejo mais aquela série da Netflix. Eu não vou mais esse mês, eu não vou mais assistir Netflix. Só a Amazon Prime. Essa conversa é fiada. Essa conversa é fiada. Acredite na palavra de Deus. Se Deus diz que faz, Ele faz. Creia no que Deus diz na sua palavra. Descubra as promessas de Deus. E acredite que aquilo é verdade para a sua vida, é verdade para a sua família. Que aquilo é real para nós hoje, que acontece conosco hoje. Creia nisso. E em terceiro lugar, a terceira coisa que a gente faz para desenvolver nossa fé é praticando a palavra de Deus. Assim, também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua obra, mostra-me a tua fé sem obras, sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Como eu desenvolvo a minha fé? É praticando o que Deus diz na sua palavra. Você crê que pessoas podem ser salvas pelo Senhor Jesus? Quem acredita aqui que Jesus pode salvar as pessoas? Você acredita que Deus pode salvar a sua família? Você prega para a sua família? Você fala de Jesus para a sua família? Quem faz isso?
Mas eu creio que Deus salva, mas eu não falo de Jesus para minha família, eu não dou testemunho de Jesus. Eu creio que Deus salva as pessoas, mas eu não prego o evangelho para as pessoas. O que vai acontecer? Elas não vão se converter. Foi como o menino falou ontem, o Cleito falou ontem, né? Mas nós somos presbiterianos, né? Aí ele está falando, olha, você faz o seguinte, você prega o evangelho, se ele não for predestinado a se converter, você pergunta a Deus, pede, Deus, Senhor, me perdoa. Eu preguei para ele, ele não era predestinado, mas ele se converteu, me perdoa, Senhor. Me perdoa. Se eu creio na palavra, eu tenho que praticar. Se eu creio que a palavra de Deus diz que Deus ouve nossas orações, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que orar. Se eu creio que Deus cura, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que orar pelas pessoas que estão doentes. Então, o que Tiago vai dizer? Que se eu creio e não pratico, a minha fé é morta. Eu preciso colocar em prática a palavra de Deus na minha vida. Praticar a palavra. Mas como é que eu vou fazer isso se eu não sou alguém que estude, que leia, que ouça a palavra de Deus? Como é que eu vou fazer isso se eu sou alguém que não acredito que aquilo que Deus diz na sua palavra é verdade? Eu não creio nisso. Então eu não vou praticar. Eu não vou fazer, porque eu não acredito. Não, Deus diz que faz, mas isso não é verdade. Deus diz pedir, bater e abre-se usar. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso pedir, eu preciso bater, eu preciso fazer. Eu tenho que fazer. Para acontecer, tem que acontecer. Deus falou para Moisés, por que clamas a mim? Por que está orando? Por que Deus diz isso para Moisés? Que tem hora que não é hora de orar. Tem hora que é hora de agir. Diz o povo que marcha para onde? Para o meio do mar. Mas e aí? Vai para o mar, eu estou mandando você ir em direção ao mar. Mas e aí? Vai para o mar. Você crê na minha palavra? Creio, então vai. O que é que vai acontecer? Você vai ver. Não tem jeito. Quando eu me volto para a palavra, quando eu conheço a palavra, eu preciso praticar ela. Colocar em prática. Paulo vai dizer o seguinte, eu criei, por isso eu falei. Paulo pregava o evangelho por uma coisa simples, ele acreditava que Deus mudava a vida das pessoas. Por isso que ele pregava. Ele acreditava que Deus podia mudar a vida das pessoas como mudou a vida dele. Então ele falou que ele fez mais do que todo mundo, porque ele acreditava no poder de Deus que transforma a vida das pessoas. E ele dizia, firme de tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Porque ele acreditava que Deus era capaz de salvar, de mudar a vida, a história. Isso é, ele conheceu a palavra e ele praticou a palavra, aquilo que ele conheceu da palavra de Deus. Então, se eu quero desenvolver a minha fé, eu preciso, primeiro, me voltar à palavra de Deus. Ler, estudar, ouvir, gastar tempo ou investir tempo na palavra de Deus. Reservar tempo, meia hora, 1 hora, lendo, estudando a palavra de Deus. Eu preciso acreditar que aquilo que ele diz é verdade nela. E, consequentemente, botar em prática. Funciona ou não funciona? Como é que eu vou fazer? Saber? Só tem um jeito. Fazendo. Só vou saber se funciona se eu resolver fazer. Então, queridos, nós precisamos aprender a ter fé por nós mesmos. Eu preciso aprender a acreditar que Deus ouve as minhas orações. O meu companheiro, o meu irmão em Cristo, é um parceiro meu na oração. Ele não é o suprassumo do poder que se ele orar vai acontecer. Não, ele é um parceiro comigo. Por isso que a Bíblia diz que eu devo confessar meus pecados, devo orar um com os outros, devo pedir a ajuda dos irmãos. Mas não porque ele é um milagroso. Porque a fé dele, junto com a minha fé, não dá um fezão, não, mas dá uma grande fé. Quando eu junto a minha fé e oro com o irmão, a gente está compartilhando da mesma fé. Os milagres acontecem. Mas não é porque é a oração do irmão que se ele orar por mim vai acontecer. Não, você pode orar e Deus vai fazer do mesmo jeito. Se você
crer. Aprenda a crer na palavra de Deus. Aprenda a crer naquilo que Deus diz. Aprenda a desenvolver sua fé progressivamente. Como é que eu faço? Pede a Deus um chiclete. Aí você ganhou um chiclete. Legal. Ele deu um chiclete, então vou pedir para ele uma barrinha de cereal. Ele te deu a barrinha de cereal. Então já pode. Se Deus me ouviu quando eu pedi um chiclete, Ele pode me ouvir se eu pedir uma barra de cereal. E se Deus me ouviu pedindo um chiclete, uma barra de cereal, eu posso pedir um chocolate da Cacau Show. Deus me deu chocolate da Cacau Show. Então eu posso pedir a Ele um tênis. Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Pede-me, eu te darei as nações por herança. As extremidades da terra por sua possessão. Não há limites para a fé. João vai dizer, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Aprenda a ter fé por si mesmo. Quando você tem fé por si mesmo, e quando você se junta com outros irmãos que têm fé também, coisas extraordinárias acontecem. Cidades são mudadas, vidas são radicalmente mudadas. Mas eu preciso, ter fé por mim mesmo. Eu preciso aprender a acreditar que Deus me ouve, que Deus me responde e que Deus faz maravilhas através da minha vida. Eu não preciso ficar olhando para o irmão e, de repente, tendo inveja do irmão. Se Deus usa o irmão, Ele pode me usar também. Porque o Deus é o mesmo. A graça é a mesma. Mas a fé desenvolvida é diferente. Por isso, Tiago vai dizer que Elias era um homem semelhante a nós, com as mesmas fraquezas. Mas ele era um homem de fé. E quando ele orava, ele acreditava e as coisas aconteciam. Porque ele aprendeu a desenvolver a fé dele através de uma comunhão viva, profunda, pessoal com o Senhor Jesus, com o Senhor Deus. Curva a sua cabeça. Se coloque diante do Senhor. Não peça para Deus aumentar a sua fé. Peça para Deus te dar coragem para você se voltar para a palavra dele. Peça para Deus te dar coragem para você orar. Peça para Deus te dar coragem para você crer que Deus é Deus hoje.